denúncia importante. Você que vota em Navegantes precisa assistir este vídeo com muita atenção. Você precisa saber a verdade. Você tem o direito de saber o que acontece na política de Navegantes, para se proteger nossa cidade e assim, poder fazer a escolha certa nestas eleições. O assunto que iremos apresentar neste vídeo é público. Nossa fonte é um Ministério Público de Santa Catarina, mas como nem todas as pessoas tomam conhecimento, pedimos a sua ajuda para divulgá-lo, para que o máximo de pessoas tomem conhecimento. Repassamos esta informação de forma anônima, para proteger nossa segurança e de nossos familiares. Por favor, compartilhe com seus amigos. Vamos aos acontecimentos. Processo Ministério Público de Santa Catarina número 08/2020 0000220 e 9.950-8 com data de 31 de março de 2020. Trata-se de uma ação de improbidade administrativa contra o ex-prefeito e hoje candidato a prefeito Roberto Carlos de Souza, o ex-vereador e hoje candidato a prefeito Fredolino Alfredo Bento, o vereador e hoje candidato a prefeito Murilo Cordeiro, entre outros. Os fatos ocorreram no ano de 2014, quando o Ministério Público de Santa Catarina aprovou os chamados enunciados de delimitação de áreas de preservação permanente, em áreas urbanas consolidadas e gerou uma recomendação de que todos os municípios catarinenses realizassem um estudo técnico chamado de diagnóstico socioambiental. Em nível local, o Ministério Público recomendou ao município de Navegantes que realizasse esse estudo, a fim de que nessa cidade fossem delimitadas as áreas urbanas consolidadas, nas quais se aceitariam áreas de preservação permanente de 15 metros, ao invés dos 30 metros atuais. Ou seja, a aplicação dessa nova legislação era mais benéfica para os empreendedores que desejassem construir em áreas de preservação permanente situadas em áreas urbanas consolidadas, uma vez que a sua utilização deixaria de lado a aplicação do Código Florestal atual, que exigia áreas de preservação permanentes mínimas de 30 metros de cada lado e passariam a aceitar áreas de preservação permanente de 15 metros dos cursos d'água. Diante da publicidade de tal recomendação, alguns empresários de Navegantes, interessados em construir o mais próximo possível dos cursos d'água, começaram a se mobilizar para arcar com os custos deste diagnóstico socioambiental. As tratativas começaram com 2 reuniões da Associação Empresarial de Navegantes, ambas com a presença do senhor André Luiz Narciso Rosa. Seu interesse no tema se devia ao fato de que sua família estava implantando um loteamento, denominado Jardim das Rosas, onde existem vários olhos d'água e numa das extremidades, o Ribeirão de nome Guapuruma. O interesse de André era que o diagnóstico socioambiental não considerasse a existência destes olhos d'água em seu terreno e assim, a área de preservação seria menor e levaria em consideração apenas o Ribeirão, que localiza-se na extremidade esquerda de seu terreno. Com estas medidas, André poderia implantar mais terrenos para vender, por consequência, teria um lucro maior. Nesta reunião da ASSIM, ficou acordado que o assunto diagnóstico socioambiental seria tratado no âmbito da ASSIM e diante da falta de recursos por parte do Poder Público Municipal, seria elaborado um projeto com rateio dos seus custos entre os empresários e as diversas associações de classe do município. Acontece que durante uma outra reunião, também com a presença do senhor André Luiz Narciso Rosa, dono do loteamento, Paulo Celso Mafra, superintendente da Fundação Municipal do Meio Ambiente e Reginis Roeder, engenheiro e administrador das empresas do Grupo Proteger Engenharia e sócio oculto da AMP Engenharia Florestal, ficou acertado que Reginis Roeder seria o responsável técnico pela área ambiental do loteamento Jardim das Rosas e também o responsável pela realização do tal diagnóstico socioambiental de Navegantes. Foi acertado também nesta reunião, não se sabe como que chegaram a esta decisão, que os custos do diagnóstico socioambiental não seriam mais pagos pelos empresários da ASSIM, mas pela própria Prefeitura Municipal de Navegantes, que realizaria uma compra direta, sem licitação, para garantir que o senhor Reginis Roeder seria contratado como responsável técnico.
No dia 17 de agosto de 2015, não sabe por qual motivação, o então prefeito de Navegantes, Roberto Carlos de Souza, encaminhou à Câmara de Vereadores de Navegantes o projeto de lei 67/2015, que solicitava autorização para firmar convênio com a Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí, ANFRI, para um convênio de cooperação técnica e financeira para desenvolvimento de estudos e projetos ambientais para o município de Navegantes, em projeto de edificação, pavimentação e outros empreendimentos sociais. Este projeto previa que o município de Navegantes repassaria, sem licitação, a quantia de R$ 664 mil para que a ANFRI elaborasse 5 projetos, entre eles, o de diagnóstico socioambiental de Navegantes, para atender à recomendação do Ministério Público. No dia 20 de agosto de 2015, o projeto de lei do Executivo 67/2015 foi aprovado por unanimidade por todos os vereadores de Navegantes e no dia 21 de agosto de 2015, publicado no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina, como a Lei 3032 de convênio com a ANFRI. Na sequência, em 25 de agosto de 2015, o então prefeito Roberto Carlos de Souza firmou com a ANFRI o convênio Prefeitura Municipal de Navegantes versus Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí/2015, através do seu presidente, o senhor Rodrigo Costa, e determinou o repasse sem licitação de R$ 664 mil para que esta associação desenvolvesse os 5 projetos, entre eles, o diagnóstico socioambiental de Navegantes. Na prática, Navegantes repassou a ANFRI R$ 654.389,58. Era óbvio que a ANFRI não desenvolveria tais projetos, nem possui capacidade técnica para tal finalidade. Além disto, não existia razão para um gasto, no valor tão alto, sem licitação. Na prática, a ANFRI seria uma simples atravessadora dos valores recebidos sem licitação, mas isto não impediu que o prefeito e os vereadores de Navegantes aprovassem tal medida. Sendo assim, na modalidade compra direta, a ANFRI buscou 3 propostas técnicas, sendo que as empresas AMP e Proteger eram controladas pelo mesmo administrador, o Sr. Regis Roeder, e uma terceira, Groptech Engenharia e Assessoria Limitada, participou apenas para perder, pois lógico, a empresa AMP apresentou um orçamento apenas R$ 389 abaixo do valor estimado pelo município de Navegantes. Como a empresa AMP apresentou o orçamento mais vantajoso, foi escolhida para realizar o diagnóstico socioambiental e os demais projetos. Relembrando, o Sr. Regis Roeder se tornaria então o responsável técnico do loteamento Jardim das Flores e o responsável técnico pela realização do diagnóstico social ambiental. Estaria garantido as alterações que interessavam ao loteamento. O passo seguinte foi a formalização do contrato 10/2015 entre a Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí, ANFRI, e a empresa AMP Engenharia, no qual acordavam que seria repassado à empresa AMP Engenharia o valor de R$ 654 mil. Como dito anteriormente, nunca houve uma prestação de serviços por parte da ANFRI ao município de Navegantes, nenhuma prestação técnica ou assessoria, nada, tanto que a entidade ficou com apenas R$ 389,58 do que lhe foi repassado. No total, a ANFRI repassou à AMP Engenharia o valor de R$ 613.779,20, que na sequência, foram repassados R$ 612.384,14 ao Sr. Regis Roeder. As condutas narradas não se enquadram nem na possibilidade legal de dispensa de licitação, nem na possibilidade legal de inexigibilidade de licitação. Não existem na lei de licitações argumentos que permitam o que foi feito, como foi feito. Esta trama fraudulenta foi arquitetada pelos senhores Regis Roeder, administrador das empresas de engenharia envolvidas, André Luiz Narciso Rosa, representante do loteamento, e Paulo Celso Mafra, superintendente da Fundação do Meio Ambiente de Navegantes.
Os sócios da empresa AMP Engenharia, os senhores Alisson Eilman, Patrick Soares e Marcelo Roveda, estavam cientes e permitiram que a sua empresa fosse utilizada como laranja para esta contratação sem licitação e contribuíram para que os cofres públicos municipais de Navegantes tivessem um prejuízo de R$ 654.389,58. Os políticos ocupantes de cargos eletivos na época, prefeito municipal Roberto Carlos de Souza, os vereadores Fredolino Alfredo Bento e Murilo Cordeiro, junto com os demais vereadores, praticaram o ato de improbidade administrativa, na medida em que dispensaram a necessidade de licitação e com isso, causaram um prejuízo aos cofres públicos de Navegantes na ordem de R$ 654.389,58. Esse ato de improbidade ocorreu através da criação de uma lei que foi elaborada pelo prefeito e aprovada pelos vereadores, que mesmo diante da oportunidade de analisar o que estava sendo proposto, não tomaram providências a fim de evitar o prejuízo. Não existia argumentos para uma contratação sem licitações e os vereadores não foram capazes de impedir. O município repassou a ANFRI R$ 654.389,58 e dos 5 serviços contratados, apenas um teve sua realização confirmada, que foi o diagnóstico socioambiental, que era o que interessava aos arquitetos da trama. Porém, o parecer técnico 54/2018/GAM/CAT afirmou que o estudo foi absolutamente ineficiente, não se prestando aos fins propostos, especialmente pelo fato de que foi realizado com a intenção de acobertar os olhos d'água localizados no terreno onde seria implantado o loteamento Jardim das Rosas. Com o diagnóstico manipulado, o passo seguinte foi a apresentação do estudo ambiental simplificado Loteamento Jardim das Rosas, com informações falsas, que afirmava que ali não havia área de preservação ambiental. Desta forma, André Luiz Narciso Rosa, representante do loteamento Jardim das Rosas, deu entrada na Fundação do Meio Ambiente de Navegantes no licenciamento ambiental. Na sequência, a falsidade ideológica apresentada no estudo ambiental simplificado do loteamento Jardim das Rosas, dizia o seguinte: com efeito, o imóvel objeto deste licenciamento não possui área de preservação permanente, de curso de água, ou nascente. Isto significa que o empreendimento estará em acordo com a legislação federal, estadual e municipal, no que tange às áreas de preservação permanente. Os envolvidos tinham ciência da existência de olhos d'água e do Ribeirão Guaporuma, de modo que falsearam as informações do estudo ambiental simplificado, atendendo assim às demandas do representante do loteamento, senhor André Luiz Narciso Rosa. Nesta linha, a trama teve efeito, resultando no enriquecimento ilícito do senhor Regis Roeder, que embolsou o valor de R$ 654.389,58 e no prejuízo aos cofres do município. Muitas perguntas estão sem respostas. É fundamental que saibamos o que aconteceu. Se o prefeito Roberto Carlos de Souza repassou via convênio uma verba para a Associação dos Municípios prestar um serviço e a associação não prestou o serviço, porque o prefeito não tomou providências. Se a empresa de engenharia, contratada pela Associação de Municípios, não realizou os serviços pelo qual foi contratada, porque a associação não tomou as providências. E os vereadores faziam o que para deixar uma presepada destas acontecer? Um alto valor sai dos cofres da cidade, sem licitação, para contratar uma entidade que não presta os serviços contratados. Os serviços não acontecem e eles não fazem nada. Qual o grau de envolvimento destes vereadores no esquema? Como que aprovam a saída de um valor para um serviço e não acompanham se o serviço foi feito? Temos a impressão de que o prefeito sabia de tudo, pois ele criou a lei. O dirigente da Associação de Municípios sabia, pois o dinheiro não ficou nos cofres da associação. Os engenheiros, o dono do loteamento, o superintendente da Fundação do Meio Ambiente e vereadores, todos estavam alinhados e cientes do que acontecia. Todos têm culpa. Todos devem ser punidos e afastados do poder público. Enquanto a justiça não faz justiça, você eleitor poderá fazer. Não podemos deixar estes incompetentes, corruptos, assumirem o poder.